Bom dia, ouvintes do Alimento Diário. Hoje, quarta-feira, 9 de fevereiro, o ano 2021. O Alimento Diário está registrado aqui no livro de Salmos, capítulo 119, e no seu verso 14, que diz assim: mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com as riquezas. Amados, vamos falar hoje a respeito de algo maravilhoso, que são os testemunhos de Deus, de Jesus. O que Jesus tem, o que Jesus fez, o que Jesus tem feito, o que Jesus ainda irá fazer em nossas vidas. Amados, para que nós falamos a respeito deste tema, eu vou começar a falar, meu amado, aqui no Salmo 119, mesmo, aqui no verso de número 11, onde ele vem dizendo da seguinte maneira: a tua palavra guardo no meu coração, para não pecar contra ti. Amado, isto é profundo. Amados, é a única maneira, meu amado, que eu, que você, nós possamos permanecer firme na presença de Deus, é guardando a sua palavra. Quando o homem guarda a palavra de Deus, meu amado, ele está se alegrando, ele está se regozijando com o caminho de Deus, com o caminho que Jesus colocou para ele. E ele se regozijando no caminho do Senhor, ele está também, meu amado, se regozijando, se alegrando dos testemunhos de Jesus, que foram inúmeros, principalmente no que diz respeito à obediência. Nós só vamos obedecer quando nós temos a palavra de Deus guardada em nosso coração, que é a confissão de fé. Quando nós confessamos a fé, nós guardamos a palavra de Deus. Os testemunhos de Deus estão em nossa vida. É como mesmo diz, meu amado, aqui os Salmos 119, no seu verso 105. Ele vem dizendo, meu amado, assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós, meu amado, guardamos a palavra de Deus em nosso coração, em nossa vida, a palavra de Deus, ela se torna testemunho, ela se torna lâmpada para os nossos pés, meu amado. E uma vez a palavra de Deus, os testemunhos de Deus se tornando lâmpadas para os nossos pés, nós nunca vamos errar o caminho, porque o nosso caminho estará sempre iluminado pela a palavra de Deus. Ei, somente desta maneira você vai estar na presença de Deus, guardando os seus preceitos e os seus mandamentos. O alimento diário começa. Evangelho de Lucas 15, 17. Amados, vamos falar aqui, meu amado, a respeito
daquele filho que pediu a sua bênção, que pediu a sua porção para o pai. E ele saiu encontrando vários amigos, se envolveu com muitas coisas erradas e se dispondo de tudo que ele tinha. Chegou a fome até ele e ele foi, se empregou num grande fazendeiro, e este fazendeiro mandou ele para a pocilga cuidar dos porcos. E ali, meu amado, quando ele se agregou com um dos cidadãos na terra, e este mandou para os seus campos apacentar os porcos. E ali ele desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Ele estava ali com fome. Ele saiu da casa do pai. Ele deixou os testemunhos de Deus. Ele deixou os ensinamentos, os testemunhos, os preceitos que o pai lhe tinha dado. E ele foi. E perdeu tudo pelo caminho. Mas quando ele foi enviado ali na pocilga cuidar dos porcos, ele caiu em si. Lucas 15, 17. E então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para o seu pai. Que vinha ele ainda ao longe, quando o seu pai o avistou e se compadeceu dele. Correndo, ele abraçou e lhe beijou. Amados, quando o homem, quando a mulher se acha que pode fazer as coisas sozinhos pelos seus próprios olhos, acontece o mesmo que aconteceu com este jovem aqui. Esta parábola retrata, meu amado, daquelas pessoas que deixam a casa de Deus, que deixam os testemunhos de Deus. Por algum tempo, ele ainda vai ter a palavra guardada dentro do seu coração. Mas como, meu amado, ele se afasta dia após dia, e o salmista vem dizendo que um abismo chama outro abismo, os envolvimentos com as coisas estranhas, com as coisas erradas, vai se perdendo aqueles bons costumes e aqueles bons hábitos. E ele acabou se perdendo no caminho. Acabou se perdendo no caminho. O que ele tinha se acabou, se perdeu. Mas os amigos foram embora, deixaram ele. E ele ficou sozinho
sem dinheiro, sem onde morar, sem amigos, e a fome chegou. Então ele foi. Pedir emprego para este fazendeiro de porcos. E este o mandou para a pocilga. Quantos servos de Deus hoje estão comendo lavagens de Satanás? Porque deixaram os testemunhos de Deus. Porque deixaram de viver a verdadeira palavra de Deus para se alimentar da lavagem de Satanás. A pocilga é este mundo onde as pessoas que não têm Jesus, que não têm os testemunhos de Jesus vivem, e ali eles se alimentam de tudo que não é bom, de tudo que não presta. Mas este jovem aqui, com a palavra vem dizendo, caiu em si. E foi. E voltou para o Pai. Aqui mesmo no Salmos 119, nos seus versos 59 e 60. Aquele jovem, ele disse, que se levantou e foi ter com o pai dele. Aqui os Salmos 119, 59 e 60, ele vem dizendo, considero os meus caminhos e volto os meus pés para os teus testemunhos. Apresso-me e não me detenho em guardar os teus mandamentos. Amados, na profunda necessidade dele, ele se lembrou da casa do Pai. A palavra de Deus, ela vem nos dizendo lá nos livros de Salmos 22, no verso 6, ensina o menino o caminho que ele deve andar, e quando se envelhecer, ele não se desviará dele, ele não vai esquecer o caminho, mesmo longe da casa do Pai, mesmo longe dos testemunhos de Deus, ele se lembrou dos ensinamentos do Pai. E ele disse consigo mesmo, vou considerar o meu caminho, eu vou ver aonde eu errei e vou voltar os meus passos para os teus testemunhos, eu vou voltar para a casa de meu pai, eu vou voltar. Ei, ainda há tempo. Ainda há tempo para você, meu irmão, minha irmã, jovens, que um dia estava na casa de Deus, comendo do bom e do melhor, se alimentando das coisas boas. Mas por um momento, por um vacilo, por um descuido, a mente se esvaziou, ficou vazia. Então o inimigo entrou e trabalhou na sua mente, trabalhou em seu coração e mudou. E você deixou a casa de Deus. Mas o Pai ainda te espera de braços abertos. Volta para a casa do Pai. Ele disse,
apresso-me e não me detenho em guardar os seus mandamentos. Amados, ele está dizendo, meu amado, que ele se apressa em voltar para a casa de Deus. Ele se apressa em guardar os mandamentos do Senhor, meu amado. Ei! Saia desta pocilga. Aquele jovem que desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam, a lavagem que os porcos comiam. Mas por algum tempo ele disse consigo mesmo: os trabalhadores de meu pai comem do bom e do melhor. E eu aqui passando fome. Eu aqui desejando comer o que os porcos estão comendo. Eu não sou um porco para viver na pocilga. Eu vou voltar para a casa de meu pai. Ainda que meu pai me faça como um dos seus trabalhadores, ainda assim eu terei o melhor para a minha vida. E foi assim que ele fez. Ele voltou para a casa do pai. O alimento diário. Chega. Salmo 119, verso 71, que diz assim. Eu vou ler o 70 para ficar melhor a palavra. Tornou-se o coração sensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. 71. Foi-me bom ter sido passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha que palavra forte, meu irmão, minha irmã. Guarda essa palavra, ata essa palavra na tábua do teu coração. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Muitos, meus amados, têm que passar pela aflição para reconhecer que sem Jesus eles não são nada. Que sem Jesus nós não somos nada. Quando nós deixamos a casa de Deus, como esse jovem aqui deixou a casa de Deus, gastou tudo, nós passamos por aflições, passamos por angústias, por muitas angústias, por muitas tristezas. Mas chega um dia que vamos cair em si. E vamos observar os nossos caminhos. Fazemos uma introspecção e caímos em si e reconhecemos que aquele período difícil, de luta, que você passou, serviu para você reconhecer que sem Jesus você não consegue viver. Que se você estivesse dentro da casa do Pai, você iria passar sim por dificuldades, por aflições, mas não como estas que você passou. Que chegou a ponto de quase você perder a sua vida e perder a sua salvação.
Não perdeu? Porque papai tem negócios com você. Mas ele fez com que você reconhecesse os seus erros. E no auge da aflição, você voltou para a casa do pai. E o pai te recebeu de braços abertos. Amados, somente dentro da casa de Deus que nós vamos encontrar as riquezas insondáveis. Dentro da casa do Pai, nos testemunhos de Deus, nós encontramos riquezas mais valiosas que o ouro e do que a prata. Porque nós encontramos dentro da casa de Deus a vida eterna, a salvação da nossa alma, o alimento diário. Chega em Marcos 14:72. Uma passagem também, meu amado, muito boa. Muito maravilhosa. Aonde vem dizendo a respeito de Pedro. Aonde Pedro negou a Cristo 3 vezes. Pedro, antes, ele dizia: se for preciso, morrerei por ti. Mas o mestre olhou para ele e disse: antes que o galo cante pela segunda vez, você me negará 3 vezes. Amados, Pedro aqui, ele ainda não estava convertido em Jesus Cristo. Ele estava, meu amado, convencido, como muitos estão dentro da casa de Deus hoje, convencidos que estão cristãos. Convencido por causa de quê? Por causa do pastor, por causa da pregação do pastor, pela maneira que o pastor fala, pela maneira que o pastor age. Então ele está se convertido no pregador, no pastor. Porém, Pedro estava onde Jesus estava, Pedro estava. Quando Jesus foi preso, Pedro estava. Aqui no verso 66 de Marcos 14, estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro, que aquietava, fitou nele e disse: tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que diz. E saindo ao alpendre, o galo cantou.
E a criada, vendo, tornou a dizer: aos circunstantes, este é um deles. Mas ele outra vez negou. E por pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Porém ele começou a praguejar e a jurar. Começou: este homem, de quem falais? Não conheço esse homem do quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. E então Pedro se lembrou que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desabou a chorar. Amados, Pedro, ele se converteu no momento em que o galo cantou pela segunda vez. Porque Pedro se lembrou daquilo que Jesus disse: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Ele caiu em si. Ele se lembrou que tinha negado o Mestre, que tinha negado o Cristo. Amados, todas as vezes que nós deixamos os testemunhos de Deus, nós negamos a Ele. Nós negamos a Ele. Não adianta, meu amado, você cantar aquele hino da Cassiane: não nego a Jesus, não nego a Jesus, apenas de lábios. Mas não nega Jesus verdadeiramente. Não negue a Jesus verdadeiramente. Não deixe que o galo cante pela 3ª vez, pela 2ª vez, para que você se converta verdadeiramente ao Evangelho de Cristo. Pedro ainda não estava convertido. Mas quando o galo cantou, meu amado, pela 2ª vez, ele se lembrou daquilo que Cristo disse para ele. Então ele se converteu e chorou copiosamente. Amados, mas me regozijo com os teus caminhos, dos teus testemunhos, que com todas as riquezas. Ouçam isso, meu amado, e já vamos encerrar. O nosso tesouro é a nossa verdadeira riqueza. Estão nas Escrituras, na palavra de Deus, no testemunho que ela contém. A Bíblia é a direção de Deus para as nossas vidas. Nos conduz pelo bom caminho. Através dela, podemos evitar as armadilhas do inimigo e ter uma vida cheia de conquistas e abençoadas por Deus. Ao invés de ver a palavra de Deus apenas como um livro
cheio de leis, regras, limites, devemos vê-la como um presente de amor e entender que o Senhor deixou a sua palavra para nós. Não que fôssemos o nosso maior tesouro. E por isso devemos valorizá-la mais do que as riquezas. A tua palavra guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Compartilhe esse áudio com o máximo de pessoas possíveis. Pai, que a tua graça, a tua misericórdia esteja, Pai, na vida do teu filho, na vida da tua filha. Eu oro em o nome de Jesus. Que o Senhor concede, Deus, a bênção, a paz, a graça, a misericórdia na vida do teu filho e na vida da tua filha. Aonde chegar, meu Pai, este áudio, meu Pai, de hoje, meu Pai, chega a tua graça, chega a tua misericórdia. E eu oro em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos os santos. E todos digam amém.